eu quero ir com você novamente no verso 23 e 24. E ler novamente: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Irmão, você já estudou tantas vezes sobre Sodoma, Gomorra, e já viu o caos que aquilo ali era. Aquilo ali era uma coisa impressionante. Impressionante. A pedofilia e o homossexualismo infantil, uma cidade com uma degeneração que ainda nós não temos a que comparar nos dias de hoje. Porém, Jesus vem, quando fala de Sodoma, ele compara Cafarnaum e diz que Cafarnaum vai para o inferno. Mas se você for observar as práticas, você começa a se questionar numa série de situações. Agora, Cafarnaum, não é enfatizado em Cafarnaum a pedofilia de Sodoma, a prostituição absurda de Sodoma, o uso das então conhecidas drogas da época de Sodoma, né? Os entorpecentes, que isso não é coisa nova não, irmão. A comercialização é até nova, mas os entorpecentes, isso aí vem de muito longe, e tinha lá em Sodoma. Inclusive, se você vê alguns filmes de tribos indígenas por aí, eles fazem uso desses entorpecentes de uma maneira terrível, chegam a dormir 24 horas direta depois de fazer uso de certos entorpecentes. Existe inclusive um filme que mostra um pouco disso, um filme chamado Apocalíptico. Quem conhece o filme Apocalíptico? Aí algumas pessoas conhecem, né? E ali eles fazem uso disso, inclusive. Então, Sodoma, além da prostituição de adultos, ainda tinha prostituição infantil. Mas isso, irmão, eu não vou nem descrever aqui, porque tem algumas pessoas que têm algumas reações. Se eu começar a colocar os detalhes do que era uma prostituição infantil, acho que tem gente que vai correr lá para fora que o ser não vai aguentar, né? Então deixa a sua mente aí trabalhar por conta, porque a coisa é realmente uma abominação a um nível que o teu ser, acho que se desse uma metralhadora na sua mão e dissesse assim, esses caras aqui fizeram isso, acho que você ia simplesmente apertar o gatilho e mandar todo mundo para o espaço, porque a coisa é horripilante, os detalhes de uma prostituição infantil. Isso aqui não deveria nem se chamar prostituição infantil, deveria se chamar prática sem nome. Não tem que dar nome a uma coisa dessa, horrenda demais, tá? Então, em Cafarnaum não tinha essas coisas. Em Cafarnaum não tinha, né, o homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. Não é enfatizado essas coisas em Cafarnaum. Jesus apenas diz que ali ele fez milagres e eles não creram. Dá para sua mente funcionar aí? Cafarnaum não seria condenada por todas essas práticas horripilantes. Cafarnaum seria condenada por não crer no mover espiritual que está passando no meio dela. Jesus não acusou seus adúlteros,
que nem ele fez em Mateus 23 com os escribas e fariseus. Vocês são hipócritas, vocês com o mosquito engolem o camelo, vocês percorrem a terra, fazem discípulos e transformam em 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Vocês dizem que o altar é santo, a oferta é santa. Seus hipócritas, o que é mais santo? É o altar que santifica a oferta ou é a oferta? Jesus arrebentou com os escribas e fariseus. Aqui em Cafarnaum ele está dizendo simplesmente o seguinte: os milagres que foi feito, o mover espiritual que aconteceu no meio de vocês, vocês não creram. Sodoma teria mais chance do que vocês. O que eu vejo que condena o homem? Não é a prática dele carnal simplesmente. Porque se eu perguntar aqui quem já matou alguém, alguém vai levantar a mão aqui. Se eu perguntar aqui quem já fez aborto e tirou uma vida, alguém vai levantar a mão aqui. Se eu perguntar quem aqui era mergulhado nos vícios de passar horas louco pela rua que nem zumbi, alguém vai levantar a mão. Uma vez alguém me escreveu uma carta, alguém aqui do meio da congregação, não botou nome, e disse: pastor, eu rodei tantas igrejas e não encontrei resposta. Aqui nunca houve uma campanha, nem uma corrente, e Deus me libertou do lesbianismo. Eu recebi essa carta. Até hoje não sei de quem foi, mas alguém do nosso meio aqui colocou a carta dentro da caixa de oferta. Então, foram essas coisas que condenaram? Não, para essas coisas teve o sangue de Cristo que purifica de todo pecado. Eu fui resgatado dos meus pecados, você foi resgatado dos seus pecados. Mas Jesus está dizendo: Cafarnaum, eu não estou vendo os teus pecados, eu só estou vendo a tua incredulidade, eu só estou vendo a tua falta de enquadramento em um mover espiritual que está passando no meio da cidade de vocês. Sabe o que vai acontecer? Vocês não vão para o céu, vocês vão para o inferno. Caramba, mas se eu olhar para Sodoma, eu não consigo condenar Cafarnaum. E por que Jesus está condenando Cafarnaum? Porque ele não está olhando para o pecado. Aí que pesa, meu irmão. Ele está olhando para a oportunidade. Ele está dizendo: Sodoma não teve essa oportunidade. Se lá tivesse acontecido os sinais e prodígios, ou seja, se eles tivessem tido essa oportunidade deste mover espiritual, em que eu, o unigênito do Pai, fosse passear no meio de Sodoma para operar, eles teriam se arrependido no pó e na cinza. Mas vocês que estão tendo esta oportunidade, estão desprezando. Jesus não está condenando uma cidade pelos seus pecados, está condenando uma cidade por não agarrar a oportunidade que está sendo dada a ela. Isso é pesado, né? Você já viu muita gente dizendo aí: claro que eu sou salvo, eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não defraudo. Eu vivo a minha vida certinha, com honestidade e sinceridade, igual Cafarnaum. Vem o mover espiritual e a pessoa não se rende a ele. Ela continua levando a sua vida certinha. De quais pecados Cafarnaum é acusada? Não é acusada desses pecados que Sodoma é acusada. Então, irmão, não se iluda com o pecado, achando que simplesmente é o pecado que condena alguém. Não, eu te digo que não é o pecado que condena ninguém. O que condena as pessoas são elas não aproveitarem a oportunidade que Jesus as dá. Porque a Bíblia diz que ninguém comparecerá inocente perante Deus. Então o camarada que é pedófilo, é estuprador, é assassino, é assaltante, é traficante, para que ele não compareça inocente diante de Deus, o que tem que ser dado a ele? Uma oportunidade. Se não for dada a ele uma oportunidade, ele vai comparecer inocente diante de Deus.
de alguma maneira, tem que ser dada a ele uma oportunidade para reflexão, para conversão, para entendimento, para convencimento, sei lá, alguma oportunidade tem que ser dada a ele. Senão ele vai chegar diante de Deus, o Senhor me condenou por quê? O que eu fiz de mal? Não, você matou. Ah, mas não era normal matar? Todo mundo não matava? Então, alguma coisa tem que acontecer para que a pessoa entenda que o seu delito é pecaminoso, é errado, e ela tenha a oportunidade de mudança, porque nenhum de nós larga o caminho errado sem a ajuda de Deus. A Escritura diz, sem mim, entendeu? Sem mim nada podeis fazer. Quanta gente já tentou largar as drogas e não conseguiu? Largar a prostituição e não conseguiu? Largar coisas e mais coisas e não conseguiu? Até que se deparou com Jesus. Isso aí é o retrato do dia a dia que nós temos visto. Então, Cafarnaum está sendo condenada porque não se enquadrou na oportunidade, no mover espiritual que o Senhor Jesus levou sobre ela. E isso é sério. Tem pessoas que não compreendem que a sua vida certinha não é o bastante para lhe permitir ver a glória de Deus. Se a minha vida certinha fosse o bastante para herdar a glória de Deus, Jesus Cristo não precisaria morrer na cruz pelos meus pecados. Ou seja, por mais que eu tenha uma certa justiça, a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundície. Aqui então, seguindo, eu ainda quero falar um pouquinho. O que representa um mover espiritual? Como, por exemplo, esse levado a Cafarnaum. Um mover espiritual, quando Deus te apresenta um mover espiritual, meu irmão, é porque Ele tem projetos de coisas a operar na sua vida e através da sua vida. Mas tem gente que se depara com um mover espiritual e diz assim, não, eu não quero isso para a minha vida. Como aqui nós, pastores que me ligaram, pastores batistas, metodistas, presbiterianos, assembleianos, pastores de movimentos pentecostais, várias organizações, Brasil para Cristo, e tanta gente que recebeu o CD, que teve acesso aos trabalhos da internet, que me telefonaram, me alugaram horas no telefone, mas por fim da conversa diz assim, não, eu reconheço que você prega a verdade, mas eu não tenho coragem de implantar uma visão dessa na minha igreja, como coisa que ele pudesse implantar a visão, né? Mas enfim, eu não tenho coragem de implantar uma visão dessa para a minha igreja. Eu reconheço que você prega a verdade, mas eu não quero isto para a minha vida, com todas essas letras, irmão. Reconheço que você prega a verdade, e outros dizem assim, e reconheço que essa verdade é necessário ser pregada, a igreja se corrompeu mesmo, e quando Israel se corrompia, Deus levantava profetas, você é um profeta para pregar sobre a corrupção das igrejas, eu reconheço isso, mas eu não quero esta verdade para a minha vida. Eu ouvi isso sei lá quantas vezes. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele é Cafarnaum. Gente que vive na prostituição, na pedofilia, no homossexualismo, na bandalheira, vai ter chance de entrar no reino de Deus. E esse não vai entrar. Esses pastorzinhos de meia tigela que estão dizendo, eu não quero esse mover para a minha vida, eu não quero esse mover na minha igreja, mas eu reconheço que você prega a verdade. Eles são exatamente como Cafarnaum. Gente qualificada como Sodoma vai entrar no reino de Deus. E eles que são Cafarnaum, em plena santidade, estão negando o mover do Espírito Santo. Vão ser rejeitados. Porque um mover do Espírito Santo não pode ser rejeitado. Quando vem um mover, tem que pular para dentro do barco. Não tem jeito, não adianta.
O mover bateu na porta, vai ter que aceitar, vai ter que engolir. Se não engolir, vai ser um fantoche no banco da igreja, vivendo um socialismo cristão. Mas não vai saber o que é Deus. Não vai saber o que é autoridade sobre o diabo. Não vai ter coragem de dizer, diabo, aparece aí que eu vou torcer o teu chifre. Não vai ter essa coragem. Na hora que um demônio manifestar em algum canto, vai sair correndo, vai pular fora. Não vai ter autoridade para orar por uma enfermidade, não vai ter autoridade para repreender um mover satânico, não vai nem discernir um mover satânico, não vai ter unção para nada, vai ficar que nem uma árvore seca, plantada num banco de uma igreja, esperando o tempo passar e baixar o túmulo para ser julgado por Deus. Então, o mover espiritual não pode ser rejeitado. Deus tem projetos. Quem rejeita um mover espiritual, a tendência é secar, secar, secar a cada dia, até não restar mais nada da pessoa. Outra coisa que então nós queremos ver, no verso 25 e 26, na nossa sequência, por aquele tempo, exclamou Jesus, quer dizer, Jesus se alegrou por uma questão e ele exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus está alegre. Ele diz assim, Pai, graças te dou por esse projeto aí que o Senhor fez, que coisa maravilhosa, o Senhor ocultaste estas coisas aos sábios, entendidos, os instruídos, e o Senhor revelou estas coisas aos pequeninos. Quer dizer, Jesus se maravilhou com aquela situação. Ou seja, Jesus está dizendo assim, o Senhor tirou o poder das classes dominantes, o Senhor retirou a influência dos que têm domínio, o Senhor jogou o poder, a glória lá na mão dos pequeninos, o Senhor inverteu a história da humanidade. Ou seja, Herodes, os governadores, os prefeitos das províncias, Anás e Caifás, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, esses sábios e entendidos, eles vão ficar sem nada. O Senhor retirou a graça deles e jogou lá no meio do povo. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. O que são os pequeninos? São os humildes, são os simples, né, irmão? Ao contrário daqueles arrogantes lá, Anás e Caifás, chamando o povo de uma plebe sem entendimento, aquelas coisas todas que nós vamos ver lá, principalmente no decorrer do livro de Atos, que é a grande manifestação do povo cristão, em confronto à liderança. Esse é um dos temas do livro de Atos dos Apóstolos. Jesus está demonstrando que são os simples e os humildes que vão receber a revelação. O que representa esses simples e humildes que o Senhor Jesus está falando aqui? Isso aqui é um detalhe importante. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes e até, se quisessem, os líderes políticos daquela época, todos tinham grande acesso aos pergaminhos. Eles podiam ter os pergaminhos lá na mão deles, a hora que eles bem quisessem. Podiam pagar, que era caríssimo, eles poderiam pagar para fazer cópia daqueles pergaminhos e tê-los nas suas mãos. E o povo não tinha acesso a pergaminho. O povo não tinha como comprar o papiro, que era feito o papel para se escrever aqueles negócios. Era caríssimo encomendar uma cópia daquilo. Você vê que lá na Babilônia, um que foi levado cativo foi Daniel. Ele tinha pergaminho, mas a Bíblia diz que Daniel era da família dos nobres. Ele tinha dinheiro, então ele comprou o pergaminho, porque ele tinha dinheiro. Mas o povão não tinha. Jesus veio, pregou entre o povo, e o povo não tinha dinheiro para comprar papel, nem pagar a
a reescrituração da lei, nem de nada. Jesus veio, pregou no meio do povo e o Espírito Santo escreveu nas tábuas dos nossos corações. Não precisamos dos pergaminhos lá. Tínhamos a revelação no meio de nós. Essa é a revelação, esse é o entendimento do que Jesus fez. Aí ele diz, Pai, graças te dou. Aí ele diz assim, olha, quando eu for embora, eu enviarei o Consolador, e ele vai confirmar tudo, ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele receberá do que é meu. Então quer dizer, Jesus está dizendo, aos humildes, os simples, são esses que agora estariam tendo o pergaminho, a lei. Enquanto toda aquela raça da camada rica estava sendo rejeitada, Jesus estava levando a palavra, como ele falou para João Batista quando está na prisão, e manda um discípulo perguntar, és tu aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Aí ele diz assim, vai lá e diz para João, os cegos veem, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mudos falam, e aos humildes é anunciado o reino de Deus. Então Jesus se alegrou com esse projeto do Pai, com essa obra do Pai, e revelou a sua mensagem aos simples. Então agora os pergaminhos não seriam mais manipulados pela classe da elite dominante, mas quem viria a escrever esses pergaminhos era gente humilde, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles agora estariam detendo a grande revelação e eles fariam cópias para todo mundo, sem os custos absurdos da época, né? As coisas iam mudando, e hoje você compra uma Bíblia a R$10 em qualquer canto, meu irmão. Esta é a obra de Deus. Então, graças te dou, ó Pai, quer dizer, Jesus se alegrou e mostrou que a revelação seria dada aos humildes. Para nós vermos ainda aqui um detalhe final, eu quero que você vá ao capítulo 12, Mateus 12, no verso 30. Uma observação breve. Mateus 12, 30 diz assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Veja bem, aqui Jesus está falando porque tinha gente criticando ele, tinha gente combatendo ele, e irmão, havia um mover espiritual? Havia. O mover é espiritual, está ali na pessoa do Senhor Jesus, os seus discípulos, já tinha começado com João Batista, mas as pessoas simplesmente elas ignoram as coisas por causa das suas próprias concepções. Tem pessoas que entram na igreja para examinar a pregação. Esses são aqueles que entram secos e saem cinza. Por quê? Quando você entra numa igreja, você tem que estar livre para que o Espírito Santo possa te falar se ele está ali ou se ele não está ali. Mas muita gente entra em alguma igreja e deixa o Espírito Santo já de lado. Não, deixa eu examinar esse negócio, deixa eu ver o que esse cara vai falar. Se você tem entendimento para examinar a própria pregação do Evangelho, e é você que vai dizer o que é certo e o que é errado, sem a ajuda do Espírito Santo, com a tua própria concepção mental, o que você vai fazer dentro da igreja? Se você já conhece a verdade e o caminho, você não precisa ouvir mais nada. Pregação é para nós que ainda não conhecemos, admitimos não conhecer toda a verdade. Pregação é para nós. Mas quem já pensa que conhece a verdade, que já é capaz de esquadrinhar a pregação, dizer isso está certo, isso está errado, se eu concordo, se eu não concordo? Quem foi que disse que pregação é para eu concordar? Se o Espírito Santo fosse pregar o que eu concordo, eu não precisaria entrar na igreja. Ele vai pregar o que eu não concordo e vai me obrigar, em termos, vai me chamar
a conversão. Se eu quiser me converter, muito que bem. Se eu não quiser, ele vai seguir o caminho dele. E aqui, o que acontece? Jesus está dizendo, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que acontece? Muita gente não entende a questão do mover espiritual, né? Como Jesus passando em Cafarnaum, que vimos ainda há pouco. As pessoas tinham que se enquadrar no mover, elas tinham que ajuntar-se com Jesus. Mas elas achavam que a caminhada de Jesus por ali, no meio daquela cidade, poderia ser rejeitada. Não, irmão. Ou você ajunta com Jesus, ou você espalha. Aí ele vai dizer assim, ó, vai ter menos rigor, ele vai continuar falando de rigor, de juízo. Quando há um mover espiritual, você tem que ir lá para Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai e procura saber se aquilo que estão dizendo, se aquela loucura, se aquela coisa absurda vem de Deus ou não vem. Eu lembro aqui perfeitamente quando surgiu esse templo de Satanás intitulado Igreja Mundial, alguém me perguntou, acho que foi até ao vivo aqui no seminário, perguntaram pela internet, pastor, o que você acha da Igreja Mundial do Poder de Deus? Eu falei assim, não tenho nada para dizer, não conheço essa igreja, parece que já estava até pela televisão aí, mas eu não conhecia, eu quase não assisto televisão. Aí eu falei, vou caçar esse negócio aí para ver o que é isso. Aí fui em busca, descobri, o camarada marcou um evento aqui no Rio de Janeiro, num bairro que esqueci o nome, e ele foi distribuir a água ungida e o pão ungido. Quando ele foi distribuir a água ungida e o pão ungido, que está passando aquela propaganda, o Espírito Santo falou assim, aí, mais um servo de Satanás, igualzinho Edir Macedo. Depois surgiu de novo a pergunta, pastor, o que você acha da Igreja Mundial do Poder de Deus? Eu falei, agora eu já posso falar, é mais uns servos de Satanás, é mais um templo do diabo disfarçado de igreja. Então, enquanto o Espírito Santo não fala, eu não tenho o que falar. Por quê? Porque a verdade de Cristo está acima das minhas verdades. De repente eu posso estar falando daquilo que é um mover de Deus. E aí quem vai cair? Quem vai se dar mal? Quem vai tombar? A obra de Deus não pode ser destruída de forma alguma. A obra de Deus não sofre nenhum agravo. E tem muita gente se levantando contra a obra de Deus. Quando eu digo Edir Macedo, servo do diabo, maçom, universal, templo de Satanás, meu irmão, eu digo isso há décadas. O Jesus da Universal, estou cuspindo na cara dele, não é de hoje. Cadê? Quem tem coragem para dizer isso? Você só pode dizer isso se você tiver a revelação do Espírito Santo. O Jesus da Mundial, da graça, da Deus é amor, eu estou cuspindo na cara desse Jesus, desse falso Jesus que tem por aí. Jesus falou, muitos virão em meu nome, dizendo até eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então, meu irmão, vem um mover de Deus, nós temos que pular para dentro dele. Como? Na oração, no estudo. Eu mesmo, quando recebi de Deus o ministério de restauração, as mensagens começaram a fluir na minha cabeça sem eu nem estudar mais, sem eu nem pesquisar. Deus dizia, eu quero que fale é isso, e eu ficava rodando, ia do quarto para a cozinha, vasculhava as panelas, ficava nervoso, comia biscoito, eu ficava agitado dentro de casa com aquelas mensagens entrando pela minha cabeça, se tipografando dentro do meu espírito, aquela coisa doida. Eu dizia, meu Deus, é para falar isso? Eu ficava tonto, eu ficava alucinado. E eu ficava ali em oração, Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas é isso que tem que ser pregado? E eu e o meu Deus ali, ele me falava, é isso que tem que ser pregado. Eu dizia, então é isso que vai ser pregado. Mas como? Não é esquadrinhando aqui com a minha própria mente. Se eu com a minha própria mente pudesse achar o caminho da verdade, eu não precisaria do Espírito Santo.
E como Jesus disse, Ele vos guiará em toda a verdade. Não é a minha mente que me guia em toda a verdade, é o Espírito Santo que me guia em toda a verdade. E tem gente que está ignorando o mover do Espírito Santo para ser guiado pela sua própria mente. Não, eu sei, eu sou capaz, eu sou formado. A gente vê na internet alguns dizendo assim, eu sou psicóloga, não, eu sou formado em medicina. Jesus não está revelando as coisas aos grandes, está revelando aos pequeninos. Os sábios e entendidos estão ficando para trás. Então Jesus aqui está dizendo, quem comigo não ajunta, espalha, ou seja, não pode ficar à parte, não pode ficar apático. Tem gente que vê um mover do Espírito Santo, como eu falei, dos pastores que me ligavam, etc. E eles pensam que pode dizer assim, não, eu não quero me enquadrar nesse mover. Irmão, quando Deus traz um mover, ou se enquadra ou morre. Quando Deus traz um mover, tem que se enquadrar, não pode dizer, eu não quero isso. Tem que se enquadrar, é obrigado a se enquadrar. Se não ajuntar com Jesus, vai estar espalhando, e quem tenta espalhar, meu irmão, está fora. Vai chegar uma hora que vai ver o quanto vai lamentar, né? Então, essa passagem bíblica, verso 30, diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Outra coisa, tem muita gente que pensa que só porque diz Jesus é o Senhor, que vai herdar o reino de Deus. Isso é uma palhaçada. O reino de Deus não é para quem diz Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia nunca disse isso, que salvação é vinculada a uma declaraçãozinha dessa. Não é bem essa a realidade. Apocalipse diz, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho e não amamos a própria vida até a morte. O reino de Deus, meu irmão, não é conquistado com tanta banalidade assim, não. É com muito esforço e muito alto preço. E o que temos visto? Aqui, como nós lemos o texto, ó, vou enfatizar mais uma vez, quem não é por mim, é contra mim. O que acontece? As pessoas às vezes pensam que estão no mover do Espírito Santo só porque estão dentro de uma igreja, estão cantando num coral, estão tocando um violão, o cara é o baterista, né? Ele até dá aula, ele pode até estar dando uma aula, tal, mas ele não entende, como nós já falamos, aquela parábolazinha que Jesus contou das duas mulheres, que tem serviços que são aprovados e tem serviços que são reprovados, mas a maneira como elas estão não parece bem igualzinha? Então, meu irmão, atente para isso. Se você ouve alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, ao invés de você rejeitar, ou ao invés de você simplesmente com a sua mente ficar procurando respostas pela sua própria mente, esqueça tudo. Vá para Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Existe um mover espiritual dia a dia sobre a terra e muita gente está rejeitando esse mover espiritual e está querendo concluir o que é evangelho com o seu próprio pensamento, com os seus próprios estudos, e está esquecendo o mover e a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, quem comigo não ajunta, disse Jesus, espalha. Se veio mover, tem que ajuntar com o Senhor Jesus. E onde está a verdade? A verdade hoje, para nós que conhecemos a Bíblia, é muito fácil de ser encontrada. É só entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus. O que cada um de nós diz para o outro pode ter falhas, erros, enganos, equívocos, mas o que o Espírito Santo fala é verdade pura. Amém, irmãos? Nós temos perguntas? Dá uma explicação aqui, pastor. Só para tirar uma dúvida aqui, pastor. O senhor no primeiro tempo deu sobre Sodoma e Cafarnaum. O senhor falou sobre a oportunidade. O Senhor Jesus não estava levando em conta os pecados, né? Mas a oportunidade que a outra não deu crédito.
Sim. Né? Sobre o mover espiritual. Pode ser colocado nos nossos dias assim. Que aconteceu um lance comigo, eu mandei um vídeo e um site para várias pessoas. Aí uma me devolveu assim: Deus deu uma vida para cada um, tomar conta. Pode ser colocado essas pessoas na palavra prevaricadores? O prevaricador é aquele que tem uma missão e não cumpre. Como o grande exemplo disso foi Israel. Deus tinha uma missão com eles sabiam da missão deles, mas chegou um dado momento que eles não quiseram mais a missão. Eles voltaram atrás. Isso é o prevaricador. Agora, essas pessoas aí, elas podem simplesmente estão rejeitando a verdade. Se você apresenta uma verdade para uma pessoa, uma palavra, mas a pessoa acha a palavra muito grosseira, muito agressiva, né? Como tanta gente me diz, você poderia usar outras palavras. Eu digo, não vou usar outras palavras nenhuma, é essa mesmo. Você podia dizer que tem pessoas que enganam a igreja. Eu vou dizer, não, vou dizer que são pilantras mesmo, mercenários engravatados atrás do púlpito. Não, mas você não acha que isso ofende as pessoas? Eu digo, acho, e vou continuar ofendendo. Entende? Então tem gente que acha algumas coisas grosseiras, agressivas, e elas, ao invés de dobrar os joelhos, elas preferem dizer assim, não, eu não quero isso não, vou continuar levando a minha vidinha. Tudo bem, todo mundo tem o livre-arbítrio, é problema de cada um. Um dia o martelo vai ser batido, e cada um verá o que plantou e vai ver o que vai colher. Então, essas pessoas simplesmente elas não querem a verdade. Se pastores que supostamente teriam entendimento, que nem um pastor presbiteriano que ligou para mim e falou assim, não, eu sei o que a Bíblia diz. Eu falei para ele assim, pastor, você não sabe que a Bíblia, no livro de Jeremias, ele falou, não, eu sei o que a Bíblia diz, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Talvez eu tenha entendido mal, né? Talvez ele queira dizer assim, eu conheço a capa da Bíblia, e eu posso ter entendido que ele disse de capa a capa. Mas, ele falou, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu sei que quando o povo de Deus caía, Deus levantava profeta. Mas você não pode usar outros termos, outras palavras. Aí o sangue subiu, eu falei assim, pastor, o negócio é o seguinte, Jesus mandou dizer que são pilantras, sem vergonhas, ladrões engravatados atrás do púlpito, e é assim que eu vou dizer, exatamente como Jesus mandou dizer. Então você não é uma pessoa de conversa. Eu falei, inegável, sem dúvida, eu não tenho nenhuma condição de ter conversa com ninguém, eu já tenho a minha direção, já tenho o meu ministério. Se tem uma coisa que eu não fui chamado é para papo, para bater boca. Então tá bom, que Deus te abençoe, passar bem também, tchau. Entende? Tem gente que não quer, reconhece. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Sai pelas igrejas do Rio de Janeiro e pergunta para os pastores quem é Tupirani. Sai pelas igrejas do Rio de Janeiro e pergunta para eles quem é Tupirani. Pergunta para eles quanta mentira eles já viram nos meus lábios. Pergunta para eles. Pergunta se tem alguma mentira que eles viram, que eles estão dispostos a dizer na minha cara que é mentira de tudo que eu tenho falado. Pergunta para eles. Então, mas tem gente que não quer. Eu ouço meu nome, ultimamente não tenho andado de trem, né? Mas eu ouvia meu nome dentro de trem, ouvia meu nome dentro de ônibus, ouvia meu nome em praça, pessoas conversando, falando do evangelho e eu do lado, e o cara, não, porque o pastor Tupirani e tal. Eu falei, caramba, eu ficava olhando aquilo assim. Eu ouço meu nome em tudo que é lugar, sabe por quê? Porque nós, geração Jesus Cristo, fomos chamados para fazer diferença. Simplesmente isso. Agora, todo mundo vai querer? Não, como é que eu vou esperar que todo mundo queira, se o próprio Senhor Jesus esteve na terra e foi rejeitado? Né? Temos mais perguntas? Tupirani, tu estava falando aí desses pastores, né, que ouvem e falam que não tem coragem de fazer isso na igreja deles, né? Por exemplo, podemos comparar assim como Jonas, que o Senhor determinou que ele fosse a Nínive, porque lá eles estavam, vamos dizer, em adultério, e o Senhor queria resgatar aquela cidade. E, por exemplo, os pastores, né, que eles são, né, a voz da igreja, e o Senhor está dando essa oportunidade a eles de ouvir a voz de restauração e levar para a igreja deles, e eles não aceitarem isso. Num dado momento, no momento inicial, pode se comparar, porque o que Jonas fez? Ele ouviu a voz do Senhor, ele entendeu que havia um mover de Deus,
como esse mover tinha que se processar, ele tinha que ir a Nínive, ele sabia exatamente a vontade de Deus. Mas ele disse o quê? Não. Só depois que Deus, né, por motivos que a gente tem que estudar e entender, depois que Deus o apertou ao extremo, jogou lá dentro do ventre de um peixe, no desespero, ele falou, tudo bem, Senhor, eu vou. Mas então, que realmente, em um dado momento, em um momento inicial, é o que tem acontecido. Muita gente tem visto a verdade do que é voz da restauração, mas não tem se curvado. Mas vai chegar um momento que eles vão ser apertados a extremo, não para se converter. Não é para se converter, não, porque o tempo deles já acabou. Esse chamado da voz da restauração, ele só está batendo na porta uma vez. Liderança só está tendo uma chance. E cá entre nós, eu já falei, nem esquenta a cabeça com liderança, irmão. Solta CD, estudo para o povo. Esqueça a liderança, porque a causa da existência do nosso ministério é justamente porque eles caíram. Eles se profanaram, eles se corromperam. É a apostasia que trouxe à existência o nosso ministério. Então, nem esquenta com liderança. E se quiser te dizer alguma coisa, rasga o verbo com eles mesmo. Qualquer coisa, dá meu endereço e manda eles virem tirar satisfação aqui. Tá? É assim que funciona nesse lugar. Mais alguma pergunta? Pastor, sobre João Batista, a gente percebe que ele testemunhou que ele sabia, né, a respeito do mestre, apontando para ele, quando ele fala que o que vem após mim, eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enfim. Eu só não entendo por que ele, no caso, enviou 2 discípulos, perguntando se realmente ele é o Messias que havia de vir. É uma questão de cronograma? O que acontece com o ser humano, né? Nós, seres humanos, nós às vezes temos os nossos altos e baixos, né? Nem sempre a gente é isso aqui, ó, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Imagina João Batista abandonado lá naquela cadeia, uma situação terrível, o homem, não sei o que passou pela cabeça dele. Quando os discípulos dele foram lá visitá-lo, ele falou assim, vai lá e pergunta, aquele que eu apontei, aquele que eu vi o Espírito descer sobre ele em forma de pão, pergunta se é ele mesmo ou se nós temos que esperar outro. Aí os discípulos foram lá e voltaram com a resposta. João Batista ficou, né, tranquilo. Então a minha missão verdadeiramente chegou ao fim. Daqui dessa cadeia eu não vou sair. Daqui eu só saio morto. Eu penso que tudo isso aconteceu. Foi uma fraqueza de João Batista? Pode ter sido uma fraqueza de João Batista. Porque depois de ele ter dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois de ele ter visto o Espírito em forma de pomba descer sobre Jesus, depois dele ter batizado e ele falar para Jesus, eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus ainda diz para ele assim, não, mas é necessário cumprir toda a Escritura. Ou seja, Jesus está confirmando para ele que realmente Jesus é maior que ele, mas ele vai batizá-lo. Então ele não deveria ter dúvida. Mas lá naquela situação, naquela prisão, será que as resistências de João Batista foram um pouco abaladas, né? Prisão, sozinho, solitário, a pão e água, sei lá. Mas o fato é que ele sabia? Sabia. Pode ter tido uma fraquezazinha lá? Pode. Isso é uma característica de nós seres humanos. Muitas vezes nós oscilamos um pouco. E o que eu vejo aí na vida de João Batista, no máximo, foi essa oscilaçãozinha emocional. O emocional dele foi abalado e ele precisava dessa confirmação. Pediu para 2 discípulos irem lá e perguntar. E os discípulos voltaram com a resposta. Eu acredito que ali ele ficou bem tranquilo, dizendo verdadeiramente, a minha missão terminou. Daqui eu não saio. Eu imagino que isso tenha acontecido, né? Mais perguntas? É uma pergunta do Ivanivaldo, da Bahia. Pastor, diversas pessoas de várias denominações evangélicas
andam nos ônibus, nos hospitais e nas praças pregando. Se elas estão fora do mover da restauração, o que elas fazem é pela força humana, igualmente as testemunhas de Jeová? Sem dúvida alguma. Pura força humana. O cara diz assim, Deus me mandou para os trens. Mandou nada, ele foi porque ele quis ir. Deus me mandou para os ônibus. Mentira, não mandou nada, ele foi porque ele quis ir. Deus me mandou para a praça. Mentira, ele foi porque ele quis ir. Deus me mandou para os hospitais, para o presídio, para a praia. Mandou como ministério. Mentira, conversa fiada. Ele foi porque ele quis ir. Ou ele gosta, ou ele se sente bem, eu sei lá o que. Mas mover espiritual? Não. A era da evangelização acabou-se. Nós estamos vivendo a era da restauração. Não existe ministério. Olha o que eu vou te dizer. Se você achar que não é bem assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus, né? Não existe mais ministério para resgatar almas de ímpio. Não existe mais esse ministério sobre a terra. Olha o que eu estou te dizendo. Não existe mais este mover espiritual. Vamos pregar para o espírita, conversa fiada. Vamos pregar para o católico. Não existe mais esse mover espiritual. O espírita, o católico, o satanista ainda podem se converter? Sim, eles ainda podem se converter, porque a palavra é muito poderosa. O mover do Espírito é muito tremendo. As misericórdias de Deus são muito grandes, mas a nível ministerial, eu estou falando de ministério, né? Um púlpito chamado para determinada obra, isso que é ministério. Eu estou dizendo, afirmando, botando a minha vida como desafio. A nível ministerial, quem está por aí pregando a evangelização é um grande palhaço. Imagina você dizer uma coisa dessa? Quem está por aí evangelizando é palhaço? É isso que eu estou dizendo. Quem está por aí evangelizando é um palhaço. Está querendo fazer a obra para aparecer no braço da carne. Porque quem está no mover do Espírito Santo está pregando isso aqui, ó, restauração. Quem está fora disso aqui é um palhaço, aparecendo por aí à vontade, montando equipamento em praça, tal. A prova disso é que eles não têm o fruto para mostrar. Essa é a prova. Tem mais perguntas? Quando houver o término do seminário ao vivo, as pessoas da internet vão ter alguma opção de ouvir o novo seminário e de fazer as redações e prova como a membresia da igreja que está aí no Rio de Janeiro? Bom, algumas coisas vão continuar, né? Não sei, os seminários, sempre que nós tivermos assim alguma coisa que acharmos que Deus dê a direção para gravar, nós vamos gravar e colocar na internet. Outras coisas, porém, que não forem para gravar, não vão gravar. As coisas mudam e nós temos que nos enquadrar no mover do Espírito Santo. Existem coisas neste lugar que eu gostaria de fazer e não posso. Existem outras que eu esperei 5, 6 anos para realizar e Deus me deu a graça de realizar. Coisas que eu poderia ter realizado há anos antes, pela força de dinheiro ou pela força do braço, mas o mover do Espírito Santo me fez aguardar 5, 6 anos. Tem outras coisas que eu poderia realizar, eu gostaria de realizar hoje, aqui e agora, e tenho toda condição para fazê-lo, só não tenho a ordem de Jesus para realizar. Então eu estou esperando. Então é assim que as coisas aqui acontecem, pelo menos é assim que eu tento levar as coisas, não pelas condições, não pelo poder carnalmente realizar, mas pelo mover do Espírito Santo. E assim o Senhor nos tem ajudado. Então o futuro a Deus pertence e vamos ver como as coisas vão ficar. Tá bom? É uma pergunta da Francis, da Alemanha. Moro na Alemanha, sou membro da igreja. Meus pais moram na França e também são membros da igreja. Somos membros ou não somos, pastor? Claro que são. O membro hoje não é aquele que está de corpo presente. O membro hoje é aquele que está no mover espiritual.
Esse é o membro do corpo de Cristo, porque acima de ser membro de uma igreja local, se reunir em determinado local, acima disso e infinitamente superior a isso, a pessoa está enquadrada no mover espiritual, na obra de Deus. Então hoje nós temos sim irmãos que são membros lá na França, irmãos que são membros em Londres, na Espanha, nos Estados Unidos. Nós temos pessoas na África, inclusive da África, pessoas dizendo: pastor, como é que eu faço para mandar o meu dízimo? Porque é muito difícil aqui na África, para mim achar um banco, eu tenho que viajar não sei quantas horas para uma outra cidade. E eu já falei: irmão, não se preocupa com isso. Pega esse dinheiro do seu dízimo, ora, vê a direção de Deus e aplica ele na obra. Abaixa a mensagem da internet, grava em CD, usa o seu dízimo, faz a obra. Não se desespere em mandar o dízimo para cá. Eu falei isso para vários irmãos da África, vários jovens da África, pessoas que têm entrado em contato conosco. Então, essas pessoas são membros de quê? Elas são membros do corpo de Cristo, que está acima de ser membro de uma igreja local, onde ele me olhe todo dia, eu olhe para ele. O mover é espiritual, não é carnal. Agora, tem aqueles que Deus vai dizer assim: levanta do comodismo da tua casa, sobe o morro, vai lá e senta lá. Aí é diferente. Agora, tem outros que Deus... Imagina se Deus vai dizer para alguém lá da Espanha. Pode até dizer, mas imagina. Levanta daí, faz as malas, muda para o Brasil e vai congregar na geração de Jesus Cristo. Às vezes o plano de Deus é com ele lá mesmo. Aprende, está aqui o seminário ao vivo, aprende pela internet, se enquadra no mover, é parte do mover da restauração, ele é parte do mover espiritual do plano de Deus nesses últimos dias, vai receber a direção e vai fazer a obra. Quem está preocupado com dízimo? Quem está preocupado com oferta? Quem está preocupado em a pessoa sentar aqui? Nossos trabalhos nós não divulgamos endereço, não divulgamos telefone, não estamos nem aí para isso. Por quê? Porque o mover é espiritual. Ao contrário dos outros que estão por aí, botando outdoor, com a cara deles lá, pagando não sei quantos mil no outdoor, endereço e não sei que, programa de televisão, venha para a nossa igreja, a igreja da família. Aqui não tem igreja da família, isso aqui não é igreja, isso aqui é um exército. As crianças aqui não são criadas em laços familiares, elas são criadas para dar a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso aqui é bem diferente. Então, nós temos que caminhar na visão do Espírito Santo. Seria muito bom eu fazer aqui umas campanhas, umas correntes, e rapidinho a gente construir um prédio até chegar na Lua. Eu ia dar polimento na Lua, rapidinho. Mas eu prefiro perder os bens da terra e ganhar os tesouros que o céu nos reserva. Amém? Acabou? É um comentário da Rosimar. Pastor, estou no banco esperando a vontade de Deus, estudando a sua palavra. Foi assim que ele me disse. Então, se tem uma direção de Deus, acabou, se enquadre nela. Se Deus disser assim, larga tudo e sobe aquele morro e vai congregar lá, é porque Deus vai ter uma obra a realizar com a presença da pessoa aqui. Então Deus tem a sua multiforme operação. Teve casos que Paulo ia e operava um milagre. Teve situações que o avental de Paulo foi, e o milagre aconteceu do mesmo jeito. Teve caso que Pedro encostava a mão no enfermo, o enfermo era curado. E teve caso que Pedro não encostava a mão, a sombra dele é que tocava. Então Deus tem os seus moveres. Então eu não estou chamando as pessoas, irmão, venha sentar no banco da geração de Jesus Cristo. Eu não estou chamando as pessoas para se enquadrar em paredes, eu estou chamando para se enquadrar no mover espiritual da mensagem da restauração, que eu sei que é o último mover da era da igreja, que será encerrada nesse século 21. É uma pergunta do Aulu. Como saber quando é um mover espiritual do verdadeiro Deus? Simplesmente, muito simples. A Escritura diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. A Escritura diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A Escritura diz, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. A Escritura diz, buscar-me-eis e me achareis. A Escritura diz isso, que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então, quando eu tenho dúvida,
A maneira mais fácil, mais simples, a coisa mais objetiva é acabar com as minhas dúvidas. É só me trancar no meu quarto e falar com meu Deus, eu saio de lá sem nenhuma dúvida. Só que às vezes as pessoas querem decidir o que é certo e o que é errado pela sua própria mente e não pela revelação do Espírito Santo. Aí, meu irmão, vai cair no abismo. É uma pergunta do Linho Henrique. Pastor, o que o senhor acha da tal passeata para Jesus? Mais uma palhaçada, né? Mais um bando de gente que não tem o que fazer, desocupados. Podiam ter ido comer uma pizza lá no shopping ou comer um pastelzinho com caldo de cana na esquina. Como não tem o que fazer, foi fazer a tal passeata para Jesus. Eu não entendo uma passeata para Jesus onde os destaques são os prefeitos do Rio, os governadores, os presidentes da Câmara dos Vereadores. Eu não entendo uma passeata para Jesus desse jeito. Uma passeata para Jesus é onde ele é exaltado, onde ele é glorificado, onde ele é adorado, aonde os louvores glorificam o seu santo nome. Isso é uma passeata para Jesus. Agora um monte de gente com camisa de político, bandeira de político, cor de político, vem dizer que isso é para Jesus? Isso é para o inferno, para a sabedoria deles que é louca. Eu estou fora desse negócio. O Jesus que eu sirvo não sobe em palanque. O Jesus que eu sirvo não divide palanque com político. O Jesus que eu sirvo é bem diferente. Esse Jesus dos políticos é mais um que eu cuspo na cara dele. Esse não presta para mim. O meu não se mistura, o meu é soberano. Então essa passeata para Jesus é mais uma palhaçada, vítima imposta por esses apóstatas tá aí, cujo principal é o Silas Malafaia. Mais um que não presta para nada. É uma pergunta do Humberto, da Espanha. Pastor, o senhor pode falar sobre os 3 céus? Quais são, em realidade, cada um? E em Apocalipse, não entendi perfeitamente o que quer dizer com aquela expressão, a morte fugirá deles, pois as pessoas têm a mentalidade que ninguém morrerá, e nós sabemos que não será bem assim. Olha, esse é um papo longo. Então, lá na internet, nós temos um seminário intitulado Seminário de Apocalipse, aonde nós falamos sobre todos esses detalhes, né? Por questão de ser uma pergunta assim muito longa, nossa hora já está avançada, já tem gente aqui doido para ir embora, para almoçar, então nós vamos deixar essa situação para o irmão pesquisar lá na internet, no Seminário de Apocalipse. E um grande abraço para os irmãos de La Espanha. Acabou? Uma pergunta da Suzete Madeira. Pastor, como ficam as lideranças evangélicas aqui na África que não andam no mover da restauração? Elas só ficam mesmo. Minha irmã, elas só ficam mesmo. Não vai para canto nenhum. Vai ficar dando volta que nem Israel lá no deserto. 40 anos até todos morrerem ali e não herdar a terra prometida. Infelizmente, é isso. A porta do céu não é larga. A porta do céu é estreita. O caminho não é largo, é apertado. Então, lamentamos, vamos fazendo a nossa parte com as misericórdias do nosso Deus, mas quem não se enquadrar no mover do Espírito Santo vai ficar abandonado no meio do caminho. Amém, irmãos? Alguém por aqui ainda quer perguntar? Não? Que hora é o almoço? Alguma coisa assim? Não. Então vamos ficar por aqui, vamos agradecer ao nosso Deus, único e verdadeiro Deus,